Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. E também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo ao canal Voz Clama no Deserto. E se porventura você está chegando aqui pela primeira vez, aproveite essa oportunidade e após acompanhar conosco aqui o conteúdo da lição 12 do adolescente, que trata-se de lição dominical, tratada no próximo domingo. E você pode optar aí por estar se inscrevendo no canal e querendo receber a notificação de cada quadro, de cada programação que entrar aqui no ar. Você tem que assinar, está ali também acionando o sininho, além da inscrição, né? E se inscreve, aciona o sininho. Aí você vai estar sendo notificado e aí passando também, se for o caso, de podendo fazer isso, está decidindo estar conosco para a reflexão, né? Ainda que aqui conhecemos o conteúdo, no caso aqui das lições dominicais, nós também temos o quadro Momento de Reflexão, onde que meditamos em cada um desses quadros, na Palavra de Deus, tá bom? O tema central, agora estamos no segundo trimestre, né? Vamos estar conhecendo o conteúdo da segunda lição dessa oportunidade, mas vale a pena nós estarmos sempre relembrando o tema central, que vai tratar aqui da história do povo escolhido, da história de Israel. E o tema da lição número 2, né, tem como título A Grande Jornada no Deserto. Para tantos agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, mais uma vez, de poder estar aqui junto, com cada inscrito do canal, com todos aqueles que vão estar, Senhor, conhecendo juntamente comigo o conteúdo de mais uma lição, Senhor, da classe dos adolescentes, ainda que, Pai, seja um conteúdo específico preparado para a classe do adolescente, em extensão nos é de suma importância, porque trata, Pai, da Tua palavra. Por isso, Senhor, nos dá graça, sabedoria, entendimento e abre, Senhor, o nosso horizonte, ilumina, Pai, o nosso entendimento, na medida que formos lendo, conhecendo esses conteúdos. Faz isso, Senhor. Abençoa cada adolescente, salva aqueles, Senhor, que não são salvos, Pai. E abençoa, Senhor, a cada um daqueles que já caminham com o Senhor. Segura firme, Pai, a mão desses adolescentes. Vai separando, vai preparando, segundo o propósito do Senhor para a Tua igreja. Faz isso, Senhor. É o que nós pedimos, Pai. Já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Salmo 105, 37 a 45, estaremos lendo agora. Versículo 37 diz: E fez sair o israelita com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia quem tropeçasse. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o temor o dominara. Estendeu uma nuvem para os cobrir e um fogo para os alumiar de noite. Eles pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram água, que correram pelos lugares áridos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Fez sair com alegria o seu povo e com cântico de júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles herdaram o fruto do trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. A mensagem
versículo aqui na mensagem é Êxodo 14, 15 e 16 diz: o Senhor disse a Moisés: por que estás me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão e o estenda sobre o mar. Vamos descobrir. A jornada pelo deserto foi uma trajetória de milagres. Desde as 10 pragas do Egito, que serviram de libertação para o israelita e humilhação do Egito, passando pelo mar vermelho e a forma como todo o povo de Deus viveu foi sustentado no deserto. Foi a história de milagres. Na lição de hoje, veremos que Deus cuidou do povo em situações de fuga, peregrinação, culto, alimentação, vestimento e guerra. Deus sempre esteve presente junto ao seu povo e jamais o abandonou. Primeiro ponto, a passagem pelo Mar Vermelho. O primeiro desafio no deserto. Após a libertação, Deus guiou Israel pelo caminho do deserto, próximo ao Mar Vermelho. Todavia, quando o povo já havia saído, Faraó mudou de ideia e decidiu persegui-los. Faraó organizou seu exército com carros e cavaleiros, incluindo 600 melhores carros, comandados por seus oficiais, para tentar capturar os hebreus no deserto. Isso fez com que o povo tem esse muito, achando até que fosse morrer ali mesmo. Apenas caro adolescente fazendo uma correção, segundo o texto bíblico. O primeiro conteúdo aqui. Continuando aqui, eu fui atender aqui o portão, recebi uma encomenda aqui do meu filho, mas vamos dar prosseguimento. Então, eu queria corrigir aqui que o primeiro desafio no deserto, próximo ao Mar Vermelho. Deus guiou Israel pelo deserto, próximo ao Mar Vermelho. Todavia, o povo já havia saído. O Faraó mudou de ideia e decidiu persegui-lo. O Faraó organizou seu exército, carro e cavaleiro, incluindo 600 carros, comandantes oficiais, tentar capturar os hebreus no deserto. Isso fez com que o povo tenha esse muito achado até que fosse morrer ali mesmo. A correção, cara adolescente, é que o primeiro desafio da nação de Israel foi uma guerra frente aos amalequitas, onde Moisés sentou ao monte, com Arão de um lado, né? E o outro, seu sogro, se eu não me estiver enganado, do outro lado. E o que aconteceu? Josué com os soldados guerreando. Enquanto ele levantara a mão de Moisés, eles davam vitória pelos amalequitas. E os amalequitas representa, biblicamente falando, né, é uma metáfora do nosso primeiro desafio após a conversão. E qual é esse desafio? É a nossa guerra interior. É a nossa carne, a nossa natureza. Os amalequitas representam, né, esse primeiro desafio na nossa trajetória a partir do momento da libertação de Deus, quando ele nos libertou do pecado. Assim como o Senhor libertou Israel, o primeiro desafio dele no deserto foi os amalequitas no caminho ali em que eles estavam fazendo. E depois, sim, até mesmo antes do Mar Vermelho, teve também o enfrentamento, né, do rei de Amon e outro rei, 2 reis, em que eles também disputaram ali, né, falando dos desafios constantes que haveremos de ter na nossa vida. Aí então sim, passa-se a ter esse confronto, né, ali da perseguição de Faraó, e Deus manda o povo passar pelo Mar Vermelho, concedendo a vitória ao povo de Israel.
Então vamos prosseguir aqui. Então essa correção aí, importante, como é importante se conhecermos aí, né, essa metáfora com respeito à nossa natureza. E depois veio o Faraó, que representa Satanás, aquele que nos persegue, né, tentando minar a nossa fé. A ordem de Deus. Diante da situação adversa, precisamos confiar em Deus e ter fé que Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Deus prometeu ao povo que o tiraria do Egito. Diante do Mar Vermelho e com o exército de Faraó enfurecido em sua direção, o povo temeu, clamou por socorro. E nesse contexto, a ordem de Deus para Moisés foi para que o povo marchasse. O milagre. Após destruir o povo, Moisés ergueu a mão sobre o mar e Deus enviou o vento muito forte. Durante toda a noite, o vento soprou veementemente. Assim, as águas do Mar Vermelho se dividiram e formou-se um caminho pelo meio do mar. Todo o povo de Israel atravessou, levando idosos, crianças, bagagem e rebanho. Deus abriu o Mar Vermelho de tal maneira que o povo passou caminhando em terra seca. Os egípcios, com seus soldados e carros de guerra, seguiram o povo de Israel pelo caminho que era exclusivo para o povo de Deus. Então, o Senhor agiu, fazendo com que as rodas de seus carros ficassem atoladas, de modo que quisessem fugir os israelitas, por entenderem que Deus lutava pelos israelitas. Nós temos esse exemplo, amado, mais na frente, quando Deus também fez com que os carros dos inimigos de Israel atolassem ali perto do rio, se eu não estiver enganado, do rio Gion. Foi aquela vitória que Deus deu através da profetisa Débora, juntamente ali com Baraque. Diz a Bíblia que os carros se atolaram ali à beira desta ribanceira, deste rio aí. Então observamos, através desses dois exemplos, né, que fiz alusão aqui, cara adolescente, que o que nós precisamos é confiar no Senhor e continuar a nossa caminhada, porque todo obstáculo ele será removido e não há nada que possa parar a caminhada cristã, a nossa trajetória, porque o próprio Senhor Jesus nos garantiu isso ao dizer que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor Jesus. Quando todo o povo de Israel havia atravessado o mar, seguindo a orientação de Deus, Moisés ergueu a mão, novamente as águas do mar se fecharam, exterminando assim o exército de Faraó. O povo de Israel ficou livre para sempre daqueles que o escravizaram. Esse milagre foi tão grandioso e poderoso que transformou em poesia para o povo, como nós lemos aqui no Salmo 66, versículo 6. Vamos estar lendo aqui. 66, versículo 6. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Segundo ponto, a peregrinação pelo deserto. Colunas de nuvem e fogo. O milagre da travessia possui algumas peculiaridades e uma delas é a presença das colunas de fogo e de nuvem. A presença dessas colunas era totalmente sobrenatural e foi uma providência divina para guiar o povo. Durante o dia, Deus lhe mostrava o caminho numa coluna de nuvem. À noite, ele o guiava por uma coluna de fogo. A coluna de nuvem estava com ele durante o dia, a coluna de fogo à noite, sinalizando o cuidado de Deus. Portanto, já antes da travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo e a de nuvem se faziam presente entre o povo e permaneceram assim durante toda a peregrinação pelo deserto rumo a Canaã. Segundo ponto, água e maná. O povo de Israel começou uma jornada no deserto que durou 40 anos. A peregrinação não foi fácil, pois se deu em um lugar com poucos recursos naturais. Houve momentos nos quais o povo precisou de água e Deus providenciou. Outro exemplo do cuidado de Deus foi o envio do maná. Durante 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas tiveram maná para comer. Ele era enviado todos os dias, exceto aos sábados. Portanto, o povo foi sustentado durante toda a sua jornada à terra prometida, o que, por certo, não será diferente
com cada um de nós, amado. Terceiro ponto. Terceiro ponto, mais uma vez eu tive que parar aqui para atender aqui o telefone, mas se Deus quiser vamos chegar até o fim agora. Conhecendo a terra. Terceiro ponto. Por ordem divina, Moisés enviou 12 espias para conhecer a terra de Canaã, local para onde os hebreus estavam se dirigindo. Eles tinham a missão de observar a terra que deveriam conquistar. Ao todo foram 12 espias. Eles eram chefe das tribos de Israel. Após 40 dias, investigando a terra, os espias obtiveram excelente informação, a saber que a terra era boa, rica e frutífera. Quero até aqui aproveitar, cara adolescente, pedir desculpa e corrigir aquela afirmação que eu falei, que o primeiro desafio foi o das Amalequitas. Na verdade, o primeiro desafio realmente foi o Mar Vermelho. Depois dessa ocasião no Mar Vermelho é que houve alguns outros desafios, né? Na questão do Amalequita e tantos outros que vamos estar com certeza vendo aqui diante das demais lições. Amém? Então só essa correção, peço desculpa, tá bom? Eles eram chefes das tribos de Israel. Após 40 dias investigado a terra, os espias obtiveram excelentes informações, a saber que a terra era boa, rica e frutífera. Todavia foi a segunda parte do relatório que tomou conta dos ânimos do povo. Os espias destacaram que os moradores da terra eram grandes e fortes. Alguns descendentes de gigantes que, além disso, as cidades eram fortificadas com muralhas. Este parecer foi o suficiente para fazer o povo desanimar. Mas Josué e Caleb não aceitaram o desânimo dos 10 espias e nem o do povo, e disseram para o povo não temer, pois Deus era com eles. Entretanto, o povo de Israel não seguiu as palavras de Josué e Caleb. A incredulidade do povo despertou o juízo de Deus. Despertou o juízo de Deus. Então, essa, né, foi algo que aconteceu, né, com respeito a esse relatório, por ter trazido, foi um relatório sincero, né? Porém, o que eu quero chamar a atenção aqui, cara adolescente, é que Deus já tinha dado testemunho da sua unicidade. Ou seja, em primeiro lugar, que ele era o único Deus. Acima, se assim houvesse, que não existe, qualquer outro Deus. Segundo lugar, Deus, ele deu testemunho do seu poder, tanto nas 10 pragas e tudo que ele operou ali no Egito para libertar o povo de Israel. A questão do sustentar quase 3 milhões de pessoas israelitas durante a peregrinação no deserto, tirando água da rocha por 2 vezes, mandando maná do céu, mandando codornizes. E agora abrindo o Mar Vermelho. Como é que, diante de tantos testemunhos potentosos de Deus, cara adolescente, o povo, diante de um relatório que apontava os seguintes obstáculos ali, gigantes na terra, e que era fortificada por muralhas, mas a palavra de Deus é: eu darei, eu vos farei, né, uma terra, a tomar posse de uma terra que manava leite e mel. A questão do povo de Israel tomar posse daquela terra de Canaã estava unicamente no agir, no agir de Deus, nos atos providenciais de Deus. O que precisava Israel apenas confiar e permanecer, observe bem, adolescente, no centro da vontade de Deus. Deixando todos os milagres que o Senhor deu, não que eles foram menores,
Mas tomando o único exemplo do Mar Vermelho. Se Deus foi aquele que abriu o Mar Vermelho para este povo passar a pé seco, e não foi reto não, irmãos, adolescentes. Não foi assim não, eles atravessaram o Mar Vermelho. Não foi assim não. Na hora que abriu o Mar Vermelho, que fez a parede, eles fizeram assim, ó, do deserto que eles estavam, eles fizeram isso, ó. Eles desceram, ó, no abismo daquele Mar Vermelho e passaram a caminhar. Para depois lá na frente, do outro lado, subir novamente para continuar a caminhada. E isso Deus fez com o povo de Israel. O que seria gigantes diante de Deus? O que seria uma cidade murada diante do nosso Deus, amados? A Bíblia diz que Deus fez com que o muro de Jericó ele afundasse ao chão. O muro não caiu, porque o povo estava ao redor do muro. O muro ele afundou. Ele entrou a terra abaixo, a ponto de Israel entrar. Porque observe bem, se o muro tivesse caído, aquela mulher, já esqueci o nome dela agora, que recebeu os espias, ela tinha morrido juntamente com a sua família. Se o muro tivesse caído, a tamanha era a altura da muralha. O muro ele desceu. Olha o milagre que Deus operou diante do povo de Israel. E antes de operar esse milagre, Deus mandou com que eles rodeassem cada dia, cada vez um dia. Eles rodeavam um mês o muro daquela cidade. Depois mandou rodear no último dia 7 vezes. E mandou fazer o quê? Tocar a trombeta. Isso tudo fala de que o que cabe para nós, amados, é a obediência. E não se preocupar, porque milagre não se explica. Milagre do Senhor se glorifica. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Enquanto 10 tiveram uma visão, dramática, era um real, mas não era para entrar, deixar com que esta visão os atemorizasse eles, trouxesse um medo incontroláveis daqueles israelitas. Porque é isso, amado, temos que vigiar. O povo também, Saul e os seus soldados, ficaram temerosos apenas por conta do tamanho do Golias. Enquanto Deus opera esse livramento de Israel através de um moço de 17 anos. Não era um menino não, viu? Era um moço de 17 anos, Davi, que foi lutar com aquele gigante e ganhou a guerra, porque ele o fez em nome do Senhor Jesus. Então aqueles 10 tiveram a visão de alguém que se diz ser crente, mas na verdade é um ateísta, é um ateu, é um incrédulo. Enquanto que Caleb e Josué tiveram uma visão de fé. Por isso que Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza do que se espera. E a certeza do que se espera. Josué e Caleb não sabiam, não tinham visão de como seria aquela vitória, mas tinha certeza que Deus iria dar aquela vitória para o povo. Então o que fica aqui nesse ponto para nós é que não podemos nos esquecer da grandeza do Senhor, do testemunho de libertação e de livramento que o Senhor tem nos dado, para que nós não venhamos a fraquejar frente ao próximo desafio. Davi teve o primeiro desafio, que foi o leão, cara adolescente. O segundo, o gigante. E ele não esmoreceu. Primeiro o leão, segundo o urso, terceiro o gigante. E ainda assim, cada desafio desse, a vitória concedida por Deus, que ele atribuiu a Deus essa vitória, Davi continuou mantendo viva esse testemunho desse livramento potentoso de Deus, fez com que ele otorgasse a ele ânimo
para este confronto com o gigante e uma convicção de fé de que, para nós, tomando a palavra do Novo Testamento para Davi, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como consequência do desprezo que demonstraram a Deus, toda aquela geração, pessoas a partir de 20 anos, foi impedida de entrar na terra prometida. A única exceção foram Josué e Caleb, os espias que se mantiveram crendo em Deus. Assim, o povo precisou fazer uma jornada de 40 anos no deserto. Apenas a nova geração viveria a promessa de Deus. Aqui nós poderíamos dar um tema para essa leitura desse ponto aqui, dessa parte aqui desse parágrafo, desse conteúdo aqui que acabamos de ler. O preço da incredulidade. O preço da incredulidade. Que foi o que eles sofreram. Não puderam gozar dos benefícios da terra que manava leite e mel. Enquanto Caleb, Josué e todos que com ele, a partir dos 20 anos para baixo, uma nova geração, ela foi essa que entrou em Canaã pela mão de Josué. Concluindo, Deus resgatou o povo de Israel do Egito, como o Senhor fez conosco, nos resgatando da mão de Satanás, representado por Faraó. Durante 40 anos, os hebreus peregrinaram no deserto e viram grandes milagres de Deus. A jornada no deserto formou uma geração forte que conheceu a Deus verdadeiramente. E concluindo aqui, não poderia deixar de citar aqui, caro adolescente, que Deus demonstrou, os israelitas tinham o testemunho da unicidade de Deus, do único Senhor e único Deus, do seu poder de acima de tudo e de todos, o seu poder insuperável, todo-poderoso. Testemunharam o amor, a realidade do amor, da misericórdia de Deus, que ainda que durante esses 40 anos, diz a Bíblia, que não se, diz Moisés, que não se endureceu a sandália do pé, ou não se quebraram, os pés não se incharam, as roupas não se envelheceram, amados. E por último, dentro desse contexto de deserto, desses 40 anos, eles experimentaram também, testemunharam que Deus é um Deus cuja palavra ela não muda, não há sombra de variações. Se Deus disse que ia colocar o povo de Israel em Canaã, Deus ele vai colocar o povo de Israel em Canaã, como assim ele fez. O que precisamos guardar diante dessa lição é que todas as promessas de Deus, em Deus, elas são sim para todos nós que cremos e todos que venham a amar ao Senhor. Amém? Olha só, a jornada no deserto formou uma geração forte que conhecia a Deus verdadeiramente. Porém, sabemos que mais na frente acabaram agindo com a mesma geração do passado. Deus, amados, é um Deus de misericórdia, cara adolescente. Mas não esqueçamos que Israel, literalmente, ele andou pelo deserto e entrou em Canaã. Isso metaforicamente nos remete à realidade da nossa trajetória para Canaã celestial. Logo, precisamos que não venhamos a nos esquecer, cara adolescente, que nós ainda permanecemos nessa trajetória, nesse deserto. No deserto deste mundo. No deserto de tudo isso que para nós não tem valor algum. É um deserto. Somos aqui peregrinos, como o povo de Israel o foi durante o deserto. Porém, a certeza é que o Senhor há de nos dar vitória. E naquele dia haveremos de entrar
as mansões celestiais, unicamente pelo agir de Deus, porque ele mesmo deixou escrito, o escritor hebreu, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E outra palavra, Paulo diz, aquele que começou a boa obra, ele há de terminar, e esse término será no dia em que a trombeta irá tocar por certo e pela qual nós aguardamos. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. E agora vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão mais uma vez, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer por esse conteúdo maravilhoso que fala, Pai, da nossa atual situação como igreja do Senhor. Somos aqui peregrinos, Senhor, e forasteiros. Mas por certo, exemplo que o Senhor nos deixou pelo povo de Israel, possamos seguir os bons exemplos daqueles que não olharam para os obstáculos, exemplo de Josué e Caleb, mas permaneceram firmes na confiança de que todas as promessas em Ti, ó Pai, elas são sim para a glória, para o louvor do Teu santo nome. Faz isso, Pai, em nossas vidas, no guarda de um espírito de incredulidade, Senhor, e nos ajuda, até mesmo se passarmos por esse momento, como orou aquele pai. Ajuda-me na minha incredulidade. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, no momento em que venhamos a titubear em nossa fé. Faz isso, é o que nós te pedimos, ó Pai, já te agradecemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Um abraço a todos e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe.